O infoprodutor que não tem essa cultura da assessoria de imprensa, ele mistura tudo. Ele acha que o texto tem que ter CTA, que tem que ter adjetivo, que tem que mudar o título para uma coisa um pouco mais impactante, mais persuasiva, mais com uma pegada de venda. Então, ele precisa entender o trabalho da assessoria. É assim, ter um bom assessor e confiar no assessor. Se ele falar, olha, vamos por esse caminho que eu acho que vai dar certo, dê o voto de confiança. Porque ele sabe o que ele tá fazendo. Se ele não sabe o que tá fazendo e não vai ter resultado, você corta e coloca um assessor bom. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao VumpCast, que é o podcast da Vump. A Vump é uma empresa do Grupo Cogna, uma das maiores empresas de educação do Brasil e do mundo. A Vump é uma plataforma para infoprodutores. Nós temos um e-commerce com acoplado a um checkout, nós temos um LMS, que é a área de membros, no estilo Netflix, para você colocar o seu produto aqui. E como nós somos irmãs da Anhanguera, nós, através de uma parceria de conteúdo, conseguimos transformar o seu produto, o seu curso, em extensão universitária ou uma pós-graduação com a nossa chancela, o nosso selo de qualidade, que é a Anhanguera Educacional. Então, tudo isso empacotado para que você transforme o seu curso num infoproduto de qualidade, reconhecido pelo MEC e que mais, que você dê o próximo passo para ser empresário da educação. Eu sou Vanessa Pancioni e hoje eu estou aqui para a gente falar de assessoria de empresa. E aqui na Vump eu sou Head de Negócios Acadêmicos. Certo? Sejam bem-vindos. Hoje, pessoal, eu vou conversar aqui com a Camila Augusto. A Camila é jornalista, tem uma longa trajetória como apresentadora de TV em grandes veículos, no SBT, em afiliadas da Rede Globo, na Rede TV. Autora de livros, Crie o Seu Sim, e ela também está no digital. Ela está no digital com uma missão de, primeiro, mostrar para nós aqui do infoproduto a importância de se ter uma assessoria de imprensa como uma ferramenta tanto de marca quanto de conversão, captação e retenção. Gente, é um assunto que eu amo. Eu tive a oportunidade de conversar com a Camila quando a gente estava transformando o curso dela numa extensão universitária e eu descobri que eu sou apaixonada nesse assunto, porque ela é interessada em fazer o curso dela. Então, vamos falar de assessoria de imprensa e como ela pode impactar o teu negócio. O outro é a Camila ajudando pessoas a se desenvolverem a falar em público. Olha a minha responsabilidade. Falar perante uma apresentadora de telejornal, gente. Eu estou aqui tremendo, porque não é fácil falar, né, com a mestra aqui. Então, isso é importante para você também, que sabe que a comunicação muda o jogo, né, em qualquer negócio, mas no infoproduto ainda mais. E terceiro, ela tem um infoproduto de muito sucesso. A gente vai falar aqui que é assessora de imprensa 12K, em que ela transforma jornalistas ou profissionais, né, que gostam de comunicação, eu fiz direito, mas eu amo comunicação, em assessores de imprensa, faturando 12K. Então, gente, uma mulher de muitas qualidades, de múltiplos processos. Camila, honrada estou aqui de poder aprender com você e a gente falar desse tema que é meio que tabu aqui no digital, que é assessoria de imprensa, né? Com certeza. Ai, que coisa boa. Estou muito lisonjeada com essa apresentação, mais que especial. Obrigada. Que sorte a minha de ter você aqui hoje, porque a gente já conversou antes, como você disse, foi um papo super leve, você entende de comunicação, além de ser uma ótima oradora, você gosta disso, e eu ainda vou puxar você para assessoria de imprensa, hein? Já foi picada pelo bichinho. Já. Eu gosto, quero aprender mais, e assim, né, Camila, não tem profissão que a gente não tenha que falar bem. Né, falar bem, se comunicar bem, isso está até agora no Fórum Mundial, quando se fala das competências do século XXI, é a comunicação. E é invisível, parece que não é importante, mas muda o jogo de todo mundo. Qualquer profissional muda o jogo quando você se comunica bem. Então, por isso que eu acho que eu tenho tanta admiração e estou muito honrada de receber você e poder falar dessa baita oportunidade que é ter você aqui e todo mundo que está assistindo aprender um pouco sobre comunicação e como melhorar no seu dia a dia também. Né? É um prazer muito grande estar aqui. Falar sobre comunicação é um prazer ainda maior, porque a gente começa e não para mais. E realmente, é uma habilidade que muda o jogo. Às vezes o profissional ainda está construindo, né, uma grande reputação, mas se ele chega com uma comunicação impactante, se ele consegue se conectar, porque não é só se comunicar, porque até um papagaio sabe falar, né? Então, ele conseguir trazer a personalidade, trazer persuasão,
trazer, de fato, uma autoridade na fala, até na comunicação não verbal, sim. isso muda completamente o jogo. Assim, quando a gente fala de assessoria de imprensa, eu gosto sempre de pensar, aqui na Cogna, por exemplo, que é uma empresa muito grande, que tem ações na Bolsa de Valores, a gente, né, usa muito a assessoria de imprensa para também divulgar o que está acontecendo aqui de bacana, para divulgar algum assunto que a imprensa, oferecer especialistas para algum assunto que está na mídia, e a gente vê o esforço que traz isso de benefício, tanto de marca, que a marca fica forte, fica conhecida, fica reconhecida, mas também a gente pode usar a assessoria de imprensa para converter clientes e trazer clientes. Aí eu queria que você me explicasse como que o infoprodutor, independente de que estágio ele esteja, ele pode usar assessoria de imprensa. E assim, acho que talvez um papo antes, né? O que é assessoria de imprensa, né? Tem muita gente que não sabe o que é, né? Se a gente tiver que resumir em uma frase, assessoria de imprensa é a ponte que leva o profissional até a mídia. Então, eu como jornalista e todos os meus alunos, a gente constrói. Primeiro a gente para entender o profissional, o que ele faz, as bandeiras dele, os valores, exatamente quais são os pontos fortes, pontos fracos, o que ele faz de bom para o mundo, porque não basta você querer ter uma assessoria de imprensa, você precisa ter algum conteúdo de interesse público. O interesse público está acima de tudo. O que você faz transforma a vida de alguém, mesmo que seja uma parcela pequenininha da população, então você merece ser notícia, a gente começa a trabalhar na assessoria de imprensa, como transformar você em notícia. E aí é feito um estudo, um planejamento, geralmente alinhado com os lançamentos, que é uma coisa extremamente apaixonante, com os lançamentos, com os perpétuos e tudo mais. Então, qual a narrativa você está usando no digital? Então, a gente reforça essa narrativa na imprensa e os seus resultados multiplicam. É um trabalho que complementa o tráfego, por exemplo. Tem gente que fala, mas eu já invisto em tráfego. Calma, são duas coisas completamente diferentes. E acho que ele traz um atributo muito importante, né, no digital, que é o reconhecimento, a autoridade, porque né, senso comum que quando você aparece no jornal, o jornal vai procurar referência naquele assunto. Você tem um texto escrito, a referência. Então, acho que ele, de uma forma sutil e subliminar, bate nesse atributo que o marketing digital valoriza tanto, né? Sim. Que é a autoridade, o reconhecimento. E assim, eu tenho a impressão que é de uma forma barata, né? Porque Sim. tem uma lenda aí, uma lenda urbana, que é que para ter a sua notícia publicada, ou você tem que ser a referência top blaster master, ou você tem que pagar. Como que funciona isso na vida real? Não, é relativamente, assim, é muito mais barato do que qualquer outro caminho, por tráfego e até mesmo por publicidade. Porque quando a gente paga para estar na mídia, não tem valor nenhum. Qualquer pessoa pode pagar. E geralmente, se a gente for falar de um jornal impresso, uma revista, é no rodapé. E na página, aquela página que não é a colorida, sabe? Não é geralmente a par, que é menos nobre. Então, ela é aquele espaço que as pessoas geralmente não veem. E na TV é a hora do comercial, que todo mundo sai para tomar uma água, para mexer no celular, muda de canal. Hoje em dia a gente não assiste mais. Então, matéria paga não tem valor. E quando ela aparece, quando ela realmente é paga, parece algum indicativo que aquele espaço não foi conquistado. Então, a pessoa que tem um mínimo de conhecimento, ela olha e fala, não tem valor, ela pagou para estar lá. A assessoria de imprensa, ela pode conquistar para o cliente milhões, literalmente milhões de reais em equivalência publicitária em pouquíssimo tempo. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que é advogado, recentemente a gente teve uma situação de famosos que tiveram algum embate ali em direito de família, ele é especialista em direito de família, eu coloquei na mesma hora esse cara na mídia, ele bombou em mídias tradicionais, Terra, IG e tal, e em mídias de fofoca, revista Quem, Fuxico, ele bombou. A gente conseguiu mais de R$1 milhão de equivalência publicitária em uma semana. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Por isso que eu queria agora aqui falar para quem está ouvindo a mina de ouro que é a assessoria de imprensa. E deixa eu só explicar o que é equivalência publicitária, né? Se ele tivesse que pagar para estar em todos os espaços que ele apareceu, ele teria que ter desembolsado mais de R$1 milhão. E, infelizmente, a assessoria de imprensa não cobra isso. A gente não... Claro, né, eu brinco, né? Se eu tivesse que receber metade disso, estaria ótimo. Mas não, é um trabalho feito, ele é orgânico e ele é tão intenso que quando acontecem essas explosões, que não são raras, o cliente, ele sente no dia a dia, ele sente a chegada das pessoas. Eu te vi na televisão, eu vi uma matéria que estava lá teu nome, reflete no bolso dele. Eu imagino que deve ganhar um monte de seguidor no dia seguinte, no dia 1, dê mais um. Com certeza, às vezes durante. Quando é em programa de televisão, teve uma outra cliente minha, manicure. Ela estava num programa aqui em São Paulo, ao vivo, no estúdio e tal. E em 28 minutos que ela participou do programa, ela aumentou mais de 4 mil seguidores. E o lançamento dela saiu de 1,2, 1 milhão e 200 mil para 4 milhões de reais.
imediatamente depois que a gente fechou o negócio. E aí o marido, sócio dela, me ligou e falou, ó, isso daí é o único fator que a gente mudou no lançamento, não foi narrativa, não foi tráfego, não foi nada, não foi nem o investimento, foi assessoria de imprensa. Tenho certeza, eu passo a seguir um monte de gente quando eu olho uma matéria, curto e falo, putz, cara, essa moça é uma especialista, eu vou seguir para acompanhar esse assunto que eu gosto, que eu tenho interesse, etc e tal. Então, e aí me fala como que é esse trabalho? Você fala dos valores, vê os diferenciais, mas assim, como que é na verdade? Porque eu sei que você combina alguns releases e passa a oferecer para a mídia, e aí é importante ter contatos. Explica melhor para quem está ouvindo aqui como que é o trabalho da assessoria, para eles entenderem por que funciona tanto. A assessoria, ela tem que ter o faro jornalístico bem apurado. Eu até chamo a minha galera de Fox, né, de Raposa, que tem o sentido, né, muito aguçado, porque a gente tem que entender o que é notícia. O que é, na redação, algo que seja interessante para o jornalista, mas tem que ser interessante para o cliente também. Então, como que a gente faz? Por isso que precisa entender profundamente do assunto. E uma das coisas que eu não abro mão é fechar negócio, fechar contrato com algum assunto que a gente goste. Porque enquanto eu estava na redação, meus últimos 4 anos na televisão era fazendo matéria de polícia. Então, imagina, IML, delegacia, não sei o que, uma coisa pesada. O que eu quero hoje é muita leveza. Sim. Assuntos gostosos, que eu tenha interesse, que eu teria certamente interesse de ler se não fossem meus clientes. E aí a gente faz com muito mais paixão. E aí a matéria sai com muito mais qualidade, chega na mão do jornalista, ele fala, opa, isso daqui tem, isso aqui é notícia, isso aqui é bom. E aí ele põe. Porque tá tudo mastigado, o especialista é bom, a gente já leva o texto bem pronto. E você perguntou se tem que ter contatos. Se não tem, a gente cria. Um bom material, eu brinco, né? Uma boa matéria-prima escancara portas. Porque o que chega, tem muito assessor de imprensa no Brasil, mas fazendo um trabalho ruim. Eles estão completamente obsoletos. Então, quando a gente chega com uma pegada diferente, tem uma bela de uma pitada de marketing digital na minha metodologia, claro, né? Por quê? Porque a gente sabe que vende. Chega na mão do jornalista de redação, o mesmo assunto empacotado de uma forma completamente diferente, ele fecha com um jornalista que facilita a vida dele. Eu vou falar um exemplo aqui da VUMP para ficar claro. Então, a gente tem aqui muitos cursos de pós-graduação e muitas coisas muito interessantes, porque o digital vê o que o mercado formal de educação muitas vezes não está vendo, né? Cursos muito específicos de cursos de saúde, métodos de educação. E aí, uma das coisas que a gente está cogitando aqui é usar uma assessoria de imprensa para divulgar o que nós estamos fazendo, como, olha, o fisioterapeuta tem um método tal, essa nutricionista, ela fala de perimenopausa, que é um assunto agora na moda, né? Então, qual é o conselho que essa nutricionista dá para quem está na perimenopausa? Então, assim, mostrar que o fato relevante é o próprio curso da pessoa. Sim. E o próprio método que ela criou e quantas pessoas ela ajudou. E que isso que vai posicioná-la como especialista. A gente tem feito esse recorte pensando nos cursos. E aí eu queria também desafiar, né, que o fato relevante, às vezes, é o método que a pessoa criou, a área do conhecimento que ela domina. E quando a gente vê o jornal, né, todo dia tem muitos assuntos que têm a ver com o dia a dia do digital e que a gente pode emplacar com notícias e matérias prontas também para assessoria de imprensa, né? Sim, o digital faz parte da nossa vida, é uma realidade. E o pessoal na redação, às vezes, chama profissionais que conhecem. Então, tá mais fácil, tá ali na mão. Não necessariamente são os melhores. O que a gente faz é pegar os melhores, na hora de fechar a parceria, avaliar muito bem esses clientes, para a gente também não divulgar um profissional mais ou menos. Sabendo que vai trazer autoridade, credibilidade, visibilidade e, por consequência, vendas. Eu fui muitos anos porta-voz, né? Porque eu trabalhei muito tempo em concurso público. E o Brasil adora esse assunto de concurso, quando vai ter concurso, quando não vai ter, como se prepara para o concurso. E aí eu trabalhei muito como assessora de imprensa junto comigo. E aí eu me lembro, aí eu não sei se funciona ainda assim, que a gente tem a pauta quente, que saiu um edital grande, a gente vai lá, prepara uma notícia, oferece a pessoa, e a pauta fria, que é assim, vamos deixar pronto uma notícia sobre o papel do concurso público no Brasil, quanto ele move de dinheiro, porque às vezes também está faltando espaço no jornal e o próprio jornalista não se deu conta que aquele é um assunto importante. Explica esse trabalho aí pra gente, por favor. Tem realmente essas duas frentes. A gente chama de pauta de gaveta, que é aquela que, se entrar hoje, tudo bem, se entrar daqui a um mês, ela não fica velha. E ela tem que ter interesse público ainda assim. E a pauta quente, que são os assuntos hypados. Então, o assessor de imprensa, ele precisa estar muito ligado em tudo que está relacionado ao nicho, e não só diretamente, indiretamente também. Porque meu cliente advogado não tem nada a ver com o mundo da fofoca, das celebridades. Mas a gente conseguiu emplacar, porque era um assunto que estava em alta naquele dia. No dia seguinte, aquela história, né? Isso daí é papel para embrulhar peixe ou
foi fruta na feira, não serve para nada mais esse conteúdo. Então precisa ter e assim, para quem está no digital, sabendo que não vai ser divulgada metodologia. Eu não vou falar que o profissional X que tem a metodologia Y, ele é realmente o melhor. Não pode, porque isso é comercial. O que a gente faz é envolver o jornalista na transformação dessa metodologia. Isso sim é notícia. Por isso que o assessor de imprensa tem que ter um conhecimento profundo de marketing digital. Perfeito, perfeito. Não, concordo. E ter essa sensibilidade, porque se a gente vai ler, só pensar você, vai ler uma coisa, já vê que na hora a pessoa está te vendendo, eu já desligo. Sim. Né? Assim, a gente vê uma revista que faz isso muito bem aqui, que a gente sempre é assediado, eu sou sempre assediada no Google, que tem matérias muito legais sobre empreendedorismo, sobre liderança, e quando você chega no final, o que ela quer te vender é um curso. Não é? Mas essa conexão entre a informação e subliminarmente deixar um curso, isso é muito sensacional e é muito antigo, né? No mundo do concurso, isso gira a roda, né? Sim. Gira a roda. Porque a gente precisa vender, isso é fato. E muitas vezes a pessoa não quer, eu não quero ser tão comercial, não quero ser o vendedor chato. Mas o vendedor que funciona hoje é o vendedor que não vende. Ele desperta o desejo da compra. Antes de você fazer o pitch, a pessoa já tá, eu quero. O último contrato que eu fechei de assessoria de imprensa foi em Campos do Jordão no final de semana, comendo um fundi. Amigos dos filhos, né? Meu filho tem 8 anos, fomos lá os pais de 3 crianças da mesma idade. E, o que você faz? O que você faz? O que você faz? Eu comecei a falar de assessoria. E com um brilho nos olhos, porque eu amo o que eu faço. Na segunda-feira ele me ligou e falou, eu quero você como minha assessora de imprensa. Eu não estava prospectando. Claro. Então eu despertei o desejo de compra até sim. inconscientemente. Eu não estava buscando cliente, fechei uma conta porque eu falei da transformação. Então é isso, é você ter, o cliente entender que a oportunidade é gigante. Não, eu entendo e acho que é essa paixão que nos une, porque como a gente vem numa empresa que usa muito assessoria de imprensa, assim, queria te falar que mostra pra gente, não sei se você tem casos aí, acho que você tem com certeza, de reforço de marca, que eu acho que é uma coisa muito importante, e de prospecção. A gente já falou que uma assessoria de imprensa bem posta aumenta a conversão, aumenta seguidor, aumenta a autoridade. Mas como que você pode usar a assessoria para reforço de marca e como que você pode para venda? Dá exemplos aí de técnicas para a gente entender mais, por favor. Eu gosto de procurar cases de sucesso. Então, tem uma cliente minha que tem uma aluna que morava na Cracolândia, que tinha sido desertada praticamente. Ninguém da família olhava para ela, não sei o quê. Ela estava perdida. E ela precisava de alguma coisa. Sabe quando ela tem o desejo de sair daquele mundo e não consegue? Pois ela se tornou aluna, saiu do mundo das drogas e hoje é uma profissional bem-sucedida. Quando a gente traz a transformação e consegue contar a história, a jornada dela para poder passar por essa transformação, a gente tem a validação de que aquilo funciona. Então, é um reforço de marca. Ele não é direto, ele não é uma publicidade, mas ele mostra para muita gente, se ele conseguiu tirar a pessoa que morava na Cracolândia, hoje ela vive bem, ela ganha 5, 8 mil reais por mês, eu acho que eu consigo também, eu vou por esse caminho, que eu gosto dessa linha. Então, às vezes, a gente tem consegue... Tem muito depoimento validado também, né? Sim. O digital tem muito material para a imprensa, né? Sim, a gente precisa de prova social para os CPLs, a gente usa essa prova também para abastecer o assessor de imprensa. E aí o assessor que faça o trabalho dele, que assista tudo aquilo que tem ideias. Eu já tive ideia de uma pauta durante um brinde, assim, sabe, na Netflix a gente estava assistindo uma série, e aí a imagem fechou na mão das pessoas durante um brinde. E tô falando ainda da manicure. Tinha unhas bonitas e tinha uma unha horrorosa ali naquele brinde. Aí era época de Natal. Eu falei, gente, Natal todo mundo faz unboxing, todo mundo faz brinde, vamos fazer um texto sobre isso, completamente fora do normal. E no momento de lazer, eu tive a ideia, foi um sucesso. Então, assim, são coisas que a pessoa que se vire, ela pega as provas, abastece o repertório e usa a criatividade ou a combinatividade, que eu aprendi com o Murilo Gun. Você pega 2 elementos fortes que já existem e que nunca foram combinados. Aí você combina e faz alguma coisa única. É a combinatividade. Que lindo isso. Aqui a gente fala de outra linguagem, mas a mesma coisa. Que a inovação exógena. A inovação geralmente é um elemento de fora que a gente traz para dentro. Como, por exemplo, o Circo du Soleil. Ninguém nunca pensou num teatro com música clássica e tal. E aí, quando ele traz esse elemento que é diversão, que é parecido fora, ele dá uma combinação de inovação, né? E cria-se o Oceano Azul, né? Exatamente. Sensacional. Agora, a gente falou muito, a gente está dando exemplo da Cogna, mas, na verdade, eu queria te perguntar assim, quando o infoprodutor deve pensar na assessoria de imprensa?
pequeno, médio, grande, como que é o melhor valor para ele que ele vai extrair da assessoria de imprensa? Que momento pensar nisso? Ele tem que ter um faturamento mínimo ali, claro, né? Um início de carreira, se ele é forte no offline e tem condição de bancar, é interessante, claro, porque já começa mais forte. Mas o trabalho de assessoria de imprensa, ele não é miojo, né? E não é do dia para noite. Eu quero contratar por um mês. Talvez você não tenha os resultados, porque precisa conquistar a mídia, precisa criar relacionamento, precisa mostrar que você é bom na constância, entendeu? Então isso leva tempo. Eu peço 6 meses, nunca precisei nem de um mês inteiro para apresentar os primeiros resultados. Mas para construir o seu nome nas redações precisa de tempo. Então, ele precisa ter pelo menos um caixa para 6 meses, 1 ano, para manter a assessoria de imprensa, para ter os grandes resultados. Porque aí, no final do ano, ele vê que conseguiu emplacar 10, 15, 20 milhões de reais de equivalência publicitária, e aí ele avalia os resultados, tudo dá para mensurar, aí ele vê que precisa, que impulsiona resultados. Então, ele vai, a partir dos 6 em 7, ele já consegue pensar saudavelmente, pensando financeiramente, em ter uma assessoria de imprensa. Diga. Eu já fui PNL, né, que a gente chama, que é a pessoa que defende o orçamento e pensa na receita do produto. E você sabe que algumas vezes eu tirei verba de marketing para colocar na assessoria, né? Olha que legal. Né? Porque eu acredito tanto nesse potencial, em vários lugares na minha vida, na minha carreira, que é possível também você pensar, né, distribuir esses investimentos que você tem e também destinar na assessoria, porque assessoria é algo novo e algo que está no inconsciente das pessoas. Às vezes funciona mais do que uma imagem, uma construção, né? É muito relevante isso. Aí uma pergunta que todo mundo fala é: qual que é a diferença de um bom assessor e de um mandador de releases, né, de textos prontos para redação? Existem algumas. O principal é o resultado, a gente mensurar tudo. O fazedor de release é aquele que faz até em um volume maior, mas não tem o resultado, não tem eficácia. Então, o trabalho dele e nada são mais ou menos a mesma coisa. Ele vai sair num sitezinho pequenininho aqui, outro ali, e acabou. Um assessor de imprensa bom, ele não faz releases de uma forma aleatória. Ele pensa na estratégia e monta, olhando os dois lados, porque ele tem 2 clientes. Quem paga é o cliente, mas também quem recebe precisa ter uma boa matéria para poder divulgar. Então, quando ele entende, ele produz menos com muito mais qualidade. Porque tem gente que pensa que isso é trabalho do copy, né? Sim. E aí, como que é isso? Não, é até bom que não tenha informação em copywriting para não misturar as técnicas. Mas o cliente que não tem, o infoprodutor que não tem essa cultura da assessoria de imprensa, ele mistura tudo. Ele acha que o texto tem que ter CTA, que tem que ter adjetivo, que tem que mudar o título para uma coisa um pouco mais impactante, mais persuasiva, mais com uma pegada de venda. Então, ele precisa entender o trabalho da assessoria. É assim, ter um bom assessor e confiar no assessor. Se ele falar, olha, vamos por esse caminho que eu acho que vai dar certo, dê o voto de confiança. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Se ele não sabe o que está fazendo e não vai ter resultado, você corta e coloca um assessor bom. De preferência, um assessor 12K, que esse eu assino embaixo que tem. Mas a gente está muito sincronizada. Porque é exatamente isso que eu ia te falar. Eu admiro, assim, muitas vezes eu já falei aqui, de um conceito que a gente trabalha, que é o e-deployment, que é um negócio de educação que pensa na receita, na empregabilidade da pessoa. E aí eu ia te falar exatamente isso. O seu negócio, você é um e-deployment, porque você tem um negócio de formação, de capacitação de pessoas, mas você também pode gerar renda para essas pessoas, indicando esses assessores que são treinados pelo seu método. Isso, gente, quando vocês têm um curso de vocês e vocês transformam nesse conceito de e-deployment, é o sonho dourado de todos nós. Mas me conta dessa faceta do seu projeto, que eu sou professora, eu fico muito animada. E é engraçado, eu chego nos masterminds da vida, o que você faz? Eu formo assessores de imprensa. Eu preciso de assessores de imprensa, tal. Existe uma demanda muito grande do digital. E é muito legal você conseguir indicar, porque cada aluno meu é especialista em um nicho. Então tem aquele só da música, e não é só da música, do rap, a Lívia, ela é só do rap. Aí tem um pessoal que é só de cabelo cacheado, a Ana Carol, ela só quer falar com mulheres que mexam com cabelos cacheados. Então, tem um universo muito grande, inclusive dentro dos assessores de imprensa, para você direcionar. E é aquela história que eu falei agora há pouco, você tem que ser familiarizado com o nicho, você tem que gostar desse nicho. Então, é muito bom fazer essa ponte e acima de tudo, formar pessoas que são boas profissionais. O mercado não paga bem, a gente sabe que redação tradicional não paga bem, trabalha-se muito, engole-se muito sapo. Então, eu vejo pessoas falando, poxa, eu estava planejando, não era nem pensando, planejando
a minha morte. Olha que coisa maluca. E eu não via luz no fim do túnel, eu estava deprimida e eu tentava um emprego aqui, outro ali, as pessoas sempre me maltratavam. E eu hoje trabalho com assessoria de imprensa de uma forma muito mais leve, não estou mais com depressão e tudo mais, ou então estou medicada, consigo fazer uma massagem no meio da tarde. A Thaís que falou, nossa, quando caiu minha ficha que eu estava tendo uma vida 12K? Quando eu pude parar no meio do expediente para fazer massagem. Ela que sofria com depressão, um emprego extremamente tóxico. Então, assim, é muito bacana, porque o jornalista que pega um cliente que confia nele, ele abraça e ele faz com amor. Ele fala, eu quero que você vire, porque eu quero um relacionamento de longo prazo e eu quero ver resultados. Quando a gente está na redação, a gente ajuda, dá voz a muita gente que não tem voz. Só que o preço é muito alto, é muito sofrido estar lá. Então, claro, eu já fiz, como eu falei, né, matéria de polícia, matéria de todas as editorias do que você possa imaginar. A gente escuta muita história ruim, precisa de jornalista contando. Mas quando esse jornalista tem todo esse repertório, sai e vê na assessoria de imprensa a oportunidade, ele se entrega. E ele dá muito resultado pro cliente. E eu consegui trazer gente boa do digital e entregar os meus melhores alunos para ele fazer essa ponte, é maravilhoso, pensa. Aí o seu curso fica imbatível, né? Faça o curso, já tem uma cartela de clientes ou as indicações. Mas isso é um diferencial muito grande para o seu curso. Parabéns. Isso a professora muito... aqui mora em mim agradece Obrigada. você. E esse curso de assessoria de imprensa é prioritariamente para o jornalista, porque, claro, você disse, o jornalismo, infelizmente, vem sofrendo aí perdas, né? Desde da declaração do STF de não precisar do diploma, depois as crises das redações dos grandes jornais, as péssimas remunerações e tal. E aí tem um oásis, que é a assessoria de imprensa. Me fala mais disso, porque você deve encontrar muita gente machucada pelo caminho. Sim, encontros de todas as formas. Tem os 8 mil jornalistas que se formam por ano no Brasil, que não tem mercado para absorver 8 mil, de 7 a 8 mil dados no MEC. E a gente tem o pessoal com muito tempo, os dinossauros do jornalismo, pessoas incríveis. Tem uma aluna que era editora-chefe da Globo, da Record, não sei o que, estava ali batendo cabeça, ganhando pouco, fazendo freela aqui, outro ali. Fala, gente, é um potencial tão grande jogado fora. E então, tem muita gente machucada, sim, que nem queria assessoria de imprensa, tá? Quando a gente entra na faculdade, não é o que brilha os olhos. Ah, sim, tá na bancada do jornal, imagino. Quando eu comecei a fazer assessoria, ainda na faculdade, eu dizia, assessoria, TV para me dar prazer, assessoria para me dar dinheiro. Porque para poder bancar as minhas viagens, as minhas coisas, eu tinha que fazer vários freelas. Então, nunca me brilhou os olhos de verdade. Até que elas enxergam que não é assessoria que a gente aprende na faculdade. Aquilo está completamente ultrapassado. Então, hoje tem propósito, tem aquela coisa do brilho dos olhos, você tem que falar sobre o que você gosta. O cliente tem que ser bacana, tem que ser uma boa pessoa, além de um bom profissional, para ter um relacionamento saudável. Então, quando enxergam esses detalhes que na faculdade não nos ensinam, é muito bacana. E aprende a gostar de vender também. Só que vender sem vender. Trabalhar sempre a criação do desejo, não ser um vendedor chato. Sim. Aí fica redondinho. Que lindo. E a gente estava falando, né, que... Aí os recém-formados, desculpa, eles já chegam no caminho certo. Eles nem precisam se machucar trabalhando na redação, ganhando 2, 3 mil reais por mês. Eles já chegam no mercado da assessoria de imprensa e já vão... Ah, não, quero um cliente que pague a partir de 3, 4 mil, quero um cliente assim, assim, assado. E constrói uma carteira interessante para ganhar pelo menos 12K. E tem muita gente que ganha muito mais do que isso aqui na comunidade. Claro, porque tem a questão do digital, que é um mercado ainda inexplorado, né, de muita necessidade. Tem as próprias empresas, né, que independente do tamanho também é interessante ter um budget de assessoria de imprensa e até pessoas, né, executivos, especialistas que querem se posicionar de alguma forma, médicos, né, dentistas. Então, eu quero me posicionar, inevitavelmente tem um assessor de imprensa também, que é muito legal, que expande esse mercado para a gente que conhece e é sério. Então, falamos de 2 assuntos chaves. Eu comecei lá falando que a gente ia falar de assessoria de imprensa, a gente ia falar dos diferenciais, das vantagens para o infoprodutor, e quem está perdendo essa oportunidade, por favor, olha aqui a assessoria de imprensa com carinho, segue a Camila, que aqui é dica quente. Falamos um pouco também do seu curso, assessoria de imprensa 12K, né, da transformação que ele promove, e agora eu quero falar de comunicação. Comunicação é uma virtude essencial hoje para qualquer profissão, porque comunicar bem é vender projeto, é vender ideias, é melhorar até relacionamentos, né? Sim. Então, é uma competência invisível, né, de todos nós. E eu vi também que você trabalha essa comunicação com infoprodutores, né? Porque você, claro, bancada de jornal, tem que ter uma comunicação, né, muito relevante para ser escolhida e para estar lá, a gente já sabe que você era fera, né? Agora, me conta desse trabalho também, desse ajuda e auxílio da pessoa, né, da pessoa física aí com você.
Você sabe que tudo começou com a minha melhor amiga, que queria gravar vídeos, e ela falava, eu não tenho familiaridade com as câmeras. Eu, amiga, o que eu faço há 16 anos, deixa que eu te ajudo. Eu gravei um curso pra ela. Olha, E aí todo mundo vinha, ai, Camila me ajuda a destravar. Sim, sim. Eu criei o Destrave e Grave. Que lindo. E me fala um pouco do Destrave e Grave, que eu amei. Porque, gente, quantas vezes eu não tô aqui no estúdio recebendo professor e trava. E trava. E olha, gente, eu não posso falar o nome, mas já vi gente tão famosa travar no estúdio, gente que tem cargos, né, assim, que fala, né, mas parece que vem uma inibição na câmera diferente. Mas me fala o que é o Destrave Grave, porque pode ter gente assistindo aqui que conhece alguém que pode se beneficiar desse curso. Sim, o Destrave Grave, tudo meu tem nome autoexplicativo, né? A pessoa tem, às vezes ela tem habilidade de falar em público, mas não gosta muito das câmeras. Porque fala sozinho, porque parece que tá ali, de repente, falando... tô falando com o computador, com o telefone, com uma câmera, não tem essa proximidade, esse olho no olho, esse sorriso, como a gente troca aqui, né? Mas existem técnicas que você fica à vontade na frente das câmeras. Então, tem comportamento, tem a linguagem corporal, tem o preparo da voz. Isso é super importante. Você ter um roteiro feito de acordo com a sua preferência. Então, tem gente que gosta por tópico, tem gente que já gosta de fazer um roteiro mental, que eu já acho que é mais só para as pessoas mais avançadas. Tem gente que gosta do ipsis literis, lendo ali no TP, então você precisa de técnica. Eu fico horrorizada de quem prefere TP, porque eu também não consigo, eu sou do improviso. O improviso fica muito mais natural, fica mais assim, uma pessoa percebe a verdade. Mas dá pra ter também alguma naturalidade lendo. Ninguém sabe que apresentador de TV tá lendo TP, não parece? Sim, não, é impecável. O olho nem corre direito, por quê? Porque existe técnica. Então, existe todo um preparo pra pessoa falar pra câmera. E na verdade, você falou uma habilidade silenciosa. Ela não é tão silenciosa assim, né? Porque quando a pessoa começa a falar e ela trava, ela fala baixo, ela tem uma dicção meio estranha, ou ela tá falando normal, na hora que aparece a câmera, ela começa a piscar loucamente, fala mais fino, fala mais grosso, quer impostar a voz para falar mais bonito. Essas coisas que não se sustentam depois de 30 segundos de conversa, aí desmorona, aí a pessoa escuta aquilo, vê o vídeo e fala, quem é essa pessoa? É quem começou que estava falando assim, ou é quem está falando de uma forma um pouco mais despojada? Então, existe como você chegar no seu melhor. E o melhor que você goste ali na frente das câmeras. E é diferente pra caramba de como eu fazia enquanto eu era repórter. Então, ali, enquanto você tem que ler, decorar um texto, tem que falar com alguma postura, tem que impostar um pouquinho dados, a voz. Né? Sim, tem que trabalhar, assim, a leitura na sequência do texto, precisa estar muito bem mentalizado aquilo. Quando você vai para o digital, para frente, você pode relaxar um pouquinho e trazer a sua essência, porque o que conecta é a sua essência. Você já viu que eu sou uma pessoa mais... Eu gosto de fazer umas brincadeiras e tal. Se eu for muito, muito quadrada nos meus vídeos, eu não vou conectar. Porque a pessoa vai chegar na aula comigo e vai me escutar fazer uma brincadeira e falar, cadê aquela pessoa séria? Entendeu? Eu tive que desconstruir a repórter para construir a Camila, infoprodutora, professora. Mas assim, agora eu fiquei muito curiosa. O Destrave Grave, pelo que eu estou entendendo, não é só para quem está travada, mas quem quer melhorar a sua habilidade de comunicação também, frente às câmeras, né? Uma coisa muito específica. É frente às câmeras, como lidar no vídeo, porque tem uma postura corporal diferente no vídeo também. Completamente. O vídeo é aqui, você com a câmera. Você precisa estar dentro daquele... ali. Quando você está num palco, você precisa expandir para preencher o palco. Você precisa andar, você precisa olhar com várias pessoas para se conectar. Não pode travar desse jeito, como eu dei uma travadinha agora. Não, mas assim, faz parte. Você consegue conduzir dos dois jeitos. Mas eu tenho uma estatística aqui dentro do Destrave Grave, que eu brinco, Instituto Destrave Grave de Estatística, IDGE. Então, que quem gosta de palco não gosta de câmera e vice-versa. Olha... Você me bota pra falar ao vivo pro Brasil inteiro, como eu já fiz várias vezes enquanto eu tava na TV, eu vou de boa. Me coloca na frente de uma plateia, eu fico gelada. E geralmente assim, as pessoas que chegam, eu faço. E muitas vezes as pessoas nem percebem, mas eu fico tensa. Então, quem chega pra mim e fala, eu falo tão bem em público, na hora de falar pra câmera eu travo. Calma, é normal. Mas existem técnicas pra te destravar. E não basta ser bom. Você precisa parecer bom. Catão, né? Então, ter uma boa comunicação, destravar de verdade, não é só saber falar com ruído. É falar de uma forma natural, que convença, que se conecte com a pessoa do outro lado, para que ela tenha o desejo de compra. Então, você precisa ter uma boa comunicação. Eu concordo. Uma coisa que eu aprendi na estatística aqui da Vanessa, né? Posso estar errada. É que no infoproduto também, quando eu vejo um sucesso acima da média, por trás tem um grande comunicador. E, além de tudo, tem um carisma. E aí, eu tenho uma super dúvida que eu vou tirar aqui. Como que é essa questão de falar com carisma?
Porque tem uma coisa diferente aí como se fosse um enfeitiçamento, né? Algumas pessoas são magnéticas por natureza. Algumas pessoas desde sempre são aquelas que brilham. Sempre tem a rodinha das crianças e uma é meio líder, mas não é só liderança. Ela é assim, ela é magnética, a pessoa é magnética. Mas dá para desenvolver também. Quando você tem uma boa comunicação, quando você se prepara, quando você sabe. Por exemplo, a língua. Quando você está desconfortável, a primeira coisa, a boca seca. Aí fica aquela, né? A boca fica esquisita, fica pegando, e aí você. Poxa, tô preocupado com a minha dicção, que não tá muito clara e tal. Então, como que você se prepara antes? Você come uma maçã, você faz o exercício da rolha, você toma bastante água, você não come chocolate antes, tudo que engrossa a saliva. Por quê? Porque você sabe que precisa da sua boca lubrificada, bonitinha. E aí você, né, se avalia. Então, tem o vício de linguagem. Então, olha, presta atenção quando você estiver gravando. Existem técnicas para eliminar vício de linguagem. E aí você vai desenvolvendo. Então, 50% das pessoas têm um magnetismo de fábrica. Natural, mas as outras 50% das pessoas que desenvolvem isso, a gente tem que aplaudir, porque é um trabalho duro. Eu confio muito em técnica. Eu não acho em nada, né, quando as pessoas falam isso é nato. Sim, tem gente que vai ter nato, normal. Mas eu acredito muito que tudo é possível de aprender e treinar com técnicas. E ficar muito perto de ficar excelente. Sim. Né? Então, quando fala liderança é nato, mas a maioria não é. Mas a maioria é treino. É treino. E não é um treininho, é o treino. É se inspirar, por exemplo, no Cristiano Ronaldo, que não era o melhor do mundo, não era o melhor jogador do time, mas era o primeiro a chegar, o último a ir embora, extremamente focado, dormia bem, comia bem, não sei o quê. Dava 300% dos 50% dele. Aí não tem como. A conta não fecha, você vai chegar lá. Você está construindo. É o próprio Einstein, né? Sim. 1% é inspiração e 99% é transpiração. É treino, né? É acesso. Agora, eu fiquei muito interessada nisso de destrave e grave. Me fala, você já falou de algumas técnicas, mas vamos resumir aqui para dar aquele corte? Não, a responsabilidade. Tem que ter corte aqui. No improviso. Não, mas me fala, quais seriam, assim, 3 dicas que você daria, que você pensa em uma pessoa que quer melhorar a sua comunicação nas câmeras? Nas câmeras. Primeiro, tem que falar sobre um assunto que ela domine. Tem gente que quer parecer a mais. Não. Fale sobre aquilo que você domine, porque o que é simples para você, certamente não é simples para muita gente. Então, se prepare para isso. Entenda a sequência que você quer passar para as pessoas. Não decore, não se mate de ensaiar, porque senão vai sair robótico. Senão você vai querer exatamente aquilo e vai ficar ensaiado, a pessoa percebe que não tem, que não é de alma, então tem algum ruído ali e o ser humano tem um faro para mentira. Isso pode parecer mentira, sabe? E também não tente ser aquilo que você não é. Porque se você é mais tranquilo, gosta de uma conversa um pouco mais leve, traga essa leveza. Isso vai se conectar com as pessoas. Não adianta a gente querer se conectar com todo mundo, querer agradar a todo mundo, porque é a receita do caos. Então, trazendo isso, você, não na zona de conforto, mas você pelo menos dominando o assunto e se preparando, fazendo um bom roteiro, estando à vontade... rosto, cabelo, não vai gravar despenteado. Olha, tá se sentindo bonito? Faz. Verdade. Isso traz segurança. Coloca uma roupa que você gosta. Eu fico bonita nessa roupa. Vai com essa, sabe? Porque aí você vai começar a desenvolver, até criar intimidade. Uma vez que você cria intimidade com a câmera, depois a coisa flui mais naturalmente. Não, é treino. Eu sou prova viva. É treino. Eu falo muito isso. Não é dom, é treino. Não é dom, treino. É treino. E, claro, você estudar, vou melhorar. Eu venho aqui, eu dou o maior trabalho para gravar. Porque eles querem que eu fique parada, não posso mexer minha mão. E eu sou assim, né? Eu sou panchone. Eu gosto de falar com a mão. E se eu sou com uma coisa na coisa, eu não consigo falar. E aí eu sei que isso atrapalha. Isso não é a melhor técnica do mundo para você se comunicar. Não, né? Tem a técnica da bolsinha. Ai, como que é? Me conta, amiga. A bolsinha invisível. Você tem uma bolsinha invisível. Eu acho que vai ser difícil pra mim, eu não tenho bolsinha de bolsa. Então pega uma caneta, segura a caneta. Porque te dá uma segurada nos movimentos, porque eu também sou assim. Eu, no início, quando eu fazia fono, no início de carreira, ela falava assim, mas por que tudo isso? A sua mão sai do quadro. Porque eu falo, também. Bem italiana, assim, né? Sai do quadro, sai a voz, sai tudo. Sai tudo. Pra que tudo isso? Só aquela que você conversa, bate em alguma coisa e tal. Eu vejo os stories, às vezes eu tô sempre assim, fazendo algum movimento com a mão, eu falo, nossa, tá exagerado. Mas essa sou eu. Sabendo fazer, você não precisa parar de se movimentar. Segura um pouquinho o movimento. Faz a bolsinha, faz a caneta, pra não ficar grande demais.
Sim, Porque chama o muita grande atenção daí para o movimento e não chama atenção porque você está falando, né? Sim. Eu fui professora há muitos anos também, isso ajuda, né? Você ter cancha Sim. de improviso, né? Fui professora na Faculdade de Direito muitos anos. Ai, que legal. Ajuda a desinibir também. É horas de milhagem, né? Sim. Horas de rodagem. Ajuda né? muito. Horas de rodagem. Agora, o professor precisa preencher o palco para segurar. E oscilar. Imagina, uma professora que é monotônica é receita do sono também, né? Você precisa ter alguns recursos, né? Para a pessoa estar lá meio desanimada e faz no vídeo. Presta atenção aqui que eu vou falar com você, né? A pessoa tá meio desconcentrada, já volta pra cá. É isso. Você tá falando aqui de uma forma um pouquinho mais baixa. Agora eu quero... Não, desculpa. Exatamente. Se alguém tá aí, desculpa se foi alto demais. Mas você tá me dando muitos exemplos de boas técnicas de comunicação, de chamar atenção. Principalmente numa audiência que hoje não tá aguentando mais que 1 minuto, né? Exatamente. Se você não usar várias técnicas para reter a atenção, chamar atenção de novo, seja no seu lançamento, né? Não vai rolar. Não vai, a pessoa vai embora. E isso porque a gente tem que conectar com os visuais, com os auditivos, com os sinestésicos, com não sei o que. A gente tem que ter um pouquinho de cada um, porque senão a pessoa vai embora. Às vezes é aquele aluno que vai dar muito resultado, mas que você não conseguiu segurar porque a sua comunicação não estava adequada para ele, no CPL. Então precisa entender esse terreno para ter melhores resultados. Eu também comecei a interessar muito por esse assunto, porque eu fiz fono muitos anos. Como eu tinha muitas horas de aula, eu perdi a voz. Calo vocal. Vocal. E aí, como eu sou uma aluna obstinada, tipo o Ronaldinho Gaúcho, eu comecei a fazer fono certinho e fazia tudo certo. A maçã, comia maçã para as cordas vocais irem fluidas. A pectina, tomava né, para afinar a saliva. Fazia também tal, né, tudo. Então, isso foi também, cuidar da voz foi uma coisa que eu fui ao longo da vida aprendendo. E eu acho que como eu sofri muito com isso, eu aprendi o poder da voz, né? O poder da voz, né? Me fala um pouco sobre isso, dessa frase, né? Da voz. A voz, você pode estar com os braços presos, você pode estar até sem vídeo, só no áudio. É o recurso mais importante que tem. Às vezes a imagem não tá boa, mas o áudio precisa estar bom e você precisa ter uma boa dicção. Você precisa saber a intenção da mensagem para colocar o tom. Às vezes você quer falar mais acolhedor, às vezes você quer falar sorrindo, às vezes você precisa falar com mais firmeza para a pessoa entender que você é autoridade. Tudo, a voz é maravilhosa. É maravilhosa. A construção, muito mais até do que a construção da frase. Você pode ler a mesma frase com 30 interpretações diferentes. Depende, por isso que tem que ser de alma, por isso que a sua comunicação ela precisa vir de dentro, não é uma técnica só. Você vai ler, alguém escreve um texto para você e você vai ler roboticamente. Tem que ser de alma, porque não é interpretação. Você transborda. Olha que lindo isso. Isso me lembra, eu estava na consultório de um médico muito famoso aqui no Brasil, que é especialista em voz, um otorrino especializado em voz. E eu ia decidir se ia fazer a cirurgia ou não. E ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. Essa voz não te representa. Foi aí que eu entendi que a voz me representa. Quer dizer, essa rouquidão, essa coisa de nos comunicar, não é você. Então, a voz, ela te dá essa vida, né, de representação. Sim. Então, é muito legal. E aí que eu uni tudo, né, de comunicação, de voz. Então, a comunicação é muito complexa, né, Camila? Olha quantos elementos você está me dizendo. Você me disse que começou o curso falando do comportamental, né? Então, comportamental, estar à vontade, e eu sinto isso muito completamente, né? Você saber o assunto que você vai falar para trazer segurança, você estar confortável com o seu cabelo, com a roupa que você está, e eliminar tudo isso que pode ser um elemento a mais para que você se sinta insegura e isso reflita na sua voz. Porque reflete. Se a gente está com o sapato apertado, a gente já não fica confortável. Eu gosto de gravar descalça, inclusive. Eu estou descalça aqui. Detalhes aqui. Que eu não tô, mas um pouquinho mais de intimidade já tiraria. Mas você tem que gravar à vontade, numa temperatura boa, sabe? Se você coloca uma roupa, você fala, alguém mandou pôr, isso não te representa, não tem jeito. Por mais que não seja consciente, você não dá o seu melhor, porque tem alguma coisa te atrapalhando. Camila, me fala o seguinte, qual que é o erro mais frequente que as pessoas cometem na câmera? O que é quando você vê e fala, puxa... Né? Pode ser meu mesmo, não tem problema não. Pode falar de mim. Eu adoraria um coaching. Né? Você vai ter que colocar uma lupa para procurar defeito, porque você tem uma comunicação muito boa. Querida, eu me esforço. E como eu já conversei com você nas câmeras, mas sem estar gravando, sem ser em ambiente de podcast, então assim, eu sei
que é seu. O erro que geralmente as pessoas cometem é interpretar. Impostação de voz, então, a pior. Mesmo que não seja... às vezes no treino ela não faz isso. Que não seja intencional. Mas na hora de gravar, ela acha que fica bonito falar de uma forma um pouco mais impostada. E isso não conecta. Isso é, de verdade, assim, um baita de um ruído. Então, geralmente, a interpretação é o pior problema. O intérprete, né? Sempre nós, os Sim. intérpretes. E a gente vive na era da espontaneidade. As pessoas se conectam por isso, até pelos nossos defeitos. É uma coisa que eu não gosto muito de mostrar, as minhas vulnerabilidades, mas quando eu abro alguns assuntos mais, né, com essa pegada de, não, isso aqui é meu ponto fraco, tem sempre alguém que se conecta. E aí a pessoa se sente à vontade de ver que você baixou a guarda, ela baixa também e fala alguma coisa que às vezes não é os meus alunos não são números, eu conheço a história de muitos deles. Sim, sim. E aí a gente entende que a raiz está em outro lugar. Aí você ajuda em coisas que não tem a ver com comunicação, jornalismo, assessoria, nada disso, para a pessoa conseguir performar bem na profissão. Então, assim, é ter essa conexão e pensar que atrás de uma voz, atrás de um assessor, atrás de um infoprodutor, existe uma pessoa. Essa pessoa, ela é única, ela merece a sua atenção e ela gosta de receber atenção. Todo ser humano gosta de falar de si. Então, escute para você entender qual é a transformação que você quer proporcionar. Seja na assessoria, a transformação para o cliente, seja na comunicação, quando você vai passar a sua informação para os alunos, o que você quer de resultado para esses alunos. Sempre pensar que atrás tem uma pessoa. Que outra coisa que eu aprendi no digital, eu também sou aluna digital, tô aprendendo pra caramba aqui, é como tu é valorizado o que é genuíno, né? Sim. Isso é tão sensacional, a gente ser quem a gente é. Eu, no começo da minha carreira, eu levava muita bronca dos meus superiores, porque eu sempre fui muito espontânea, muito brincalhona e maloqueira, e grito onde a pessoa estiver. Aí a pessoa fala assim, você é diretora, você tem que andar mais devagar, você não pode gritar no corredor, e não sei o quê. E depois, e eu tentava conter aquilo. Mas hoje, gente, que bom que isso, né, tá acabando, ou que acabou, ou eu não aceito mais. Porque, assim, eu não vou me conter, eu sou assim. Né, assim, a gente ser quem a gente é. Não tem coisa mais prazerosa que é. E eu vejo o digital nisso. As pessoas são o que elas são, isso é sensacional. A gente se conecta mais com a essência do que com o conteúdo. Porque tem pessoas... Eu estava falando isso ontem com o meu sócio. Tem alguns concorrentes que são diferentes, completamente diferentes de mim. As pessoas me escolhem, às vezes, não é pelo conteúdo, é por conta da minha personalidade. E é tão mais legal, dá menos trabalho a gente ser quem a gente é de verdade, do que ficar interpretando um personagem. Claro, tem que virar aquela chavinha para esse personagem. Agora eu vou voltar para... Pô, não, dá muito menos trabalho. Dá mais resultado. Por que as pessoas ainda fazem isso? Exatamente. Perfeito, gente. Sensacional. Muitas dicas aqui para mim também, viu? Não penso, estou aprendendo muito sobre comunicação. Espero que você também, que esteja aqui conosco, tenha aprendido e entendido essas coisas todas que a Camila dividiu conosco. Camila, agora vamos falar aqui da nossa relação de nós. VUMP. Você é nossa cliente há mais de um ano aqui. Sim. E, inclusive, a gente estava falando que o seu curso também é um curso de extensão, porque é uma capacitação. Né? E tudo que é capacitação, que é formação, cabe um curso de extensão. Me fala como tem sido essa experiência aqui na VUMP e até dessa possibilidade. O que você entendeu de ter um curso que é um curso livre e depois ter um curso de extensão? Não, tem um peso absurdo quando a gente fala que tem a chancela do MEC e que tem a Anhanguera por trás, que é um grupo extremamente forte. Então, o jornalista é um público, e o comunicador em geral, é um público que gosta de estudar. Você fala, eu aprendo pra caramba, eu aprendo todo dia. Um dia que eu não assisto uma aula, que eu sou aluna de muitos cursos de mentoria e tudo mais, é um dia que fica faltando um pedaço. Então, eu gosto sim de aprender todos os dias e a minha galera gosta também. E quando eu cheguei com essa novidade, todo mundo gostou, é um peso muito maior. A gente vende com menos objeções. Também sinto isso. Eu entrei como extensão universitária, por quê? Porque é prático. O curso tem 20 horas. A pessoa assiste essas 20 horas e vai... O negócio é a mão na massa. 80 a 20 ali é a mão na massa. Os 20% é o que vão direcionar. Então, é rápido, tem a chancela do MEC, tem uma faculdade forte por trás. Portanto, eles já entendem que existe uma autoridade que se preocupa com eles e que oferece o melhor. Então, a minha experiência com a VUMP é ótima. Vocês têm um atendimento incrível, né? O pessoal, quando a gente pede ajuda ou vem assim espontaneamente, vocês precisam de tal coisa, trazem soluções antes da gente trazer o problema. Isso é muito bacana. A área de membros também é super gostosa, enfim, de você navegar. Eu gosto muito dessa parceria, tenho planos, né? Agora a minha vontade é dar o próximo passo dentro aqui da cadeia de vocês para oferecer o melhor para os meus alunos. É uma parceria que eu gosto muito de ter. Que legal. Pra gente é uma honra ter uma profissional como você, porque, assim, além do conhecimento, né, você tem propósito.
Propósito de verdade, né? Sim. Quando a gente fala, olha, o que é o propósito? Eu quero melhorar a vida das pessoas, eu quero tirar aquele jornalista que está ganhando, né, 2.000 e está adoecendo no trabalho, eu quero ajudar o infoprodutor também a ver esse potencial gigantesco que é a assessoria de imprensa, que não é algo exclusivo do mercado formal e de grandes empresas, que é algo acessível, possível e que melhora. Então, assim, a gente está muito conectada porque tem valor o teu negócio, tem muito propósito. E eu posso dizer que, para mim, foi uma honra ter podido aprender tanto com você. Imagina, eu tô muito feliz, muito obrigada por esse convite, foi muito especial estar aqui com você, num podcast que, assim, tantos nomes que eu admiro, tantas pessoas incríveis já passaram, uma honra muito grande estar aqui, poder contribuir, espero de verdade que quem assistiu tenha saído com um checkzinho, aprendi alguma coisa hoje, eu vou ficar feliz se isso acontecer. Com certeza, eu já tenho 1000 checks aqui de coisas aprendidas hoje. Então, pessoal, e esse foi o nosso VumpCast de hoje com a querida Camila Augusto, que falou sobre a importância de se comunicar bem nas câmeras, falou sobre assessoria de imprensa e como isso pode alavancar o seu negócio. Para você que nos acompanha aqui, peço que nos siga no Instagram, Vump, e também aqui no YouTube. Acesse o sininho para que você acompanhe os próximos episódios e continua aprendendo com a gente rumo ao próximo passo dessa grande escalada. Pessoal, até o próximo episódio. Fico aguardando vocês.